achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales era o rio, o forte beija-flor, ele purifica e guarda até o fim. O sol amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma assim. Dos vales era o rio, mas terra da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas que levei, nele dentro fica a vida e tentação. Deixei por ele tudo, os livros que li, ele faz-me condição do coração. Eu mudo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus que guarda dela vida ao fim. Dos vales é o rio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Talvez a para nunca nem me abandonará, ser fiel, obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, em mim protegerá, até quando face a face possa ver. Os céus então entrando na glória ficarei, com Jesus meu Salvador gostando enfim. Nos vales é o rio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém? Vamos ainda aos 141, abrir o temporal. O cheiro forte do Senhor, refúgio na mudança. O cheiro forte é meu Senhor, refúgio na tribulação. Constante filho amado, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Fiel na escuridão, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação.
boa noite com Jesus. Deus está nos abençoando. Nós temos que ter confiança no que nós estamos mandando para aqueles que não estão presentes aqui e está nos ouvindo, nos vendo. E o que nós já transmitimos agora até esse momento, para aqueles que são escolhidos, chamados para ouvir essas coisas, são coisas edificantes. Creio que também já foram abençoados pelo que já ouviram. Esse programa que nós ouvimos aí, vamos supor que ele foi pregado há 50 anos atrás. Mas talvez tem pessoas que podem estar ouvindo ele pela primeira vez. Às vezes nessa noite, tem pessoas que ouviu e que às vezes esclareceu mais para eles do que já tinha esclarecido. Então, nós precisamos ter confiança no que nós estamos fazendo, confiando em Deus, sabendo que Deus continua trabalhando através dessa igreja, através desses cultos que nós estamos tendo. Então nós vamos ler a Bíblia. Vamos colocar de pé. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a seguir. Essa leitura, eu creio que ficou nova depois que ela foi feita pelo profeta de Deus para pregar esta mensagem que foi imprimida agora. Ela foi pregada em 62 e foi imprimida agora em 2022. Nós estamos com ela aqui. Então ele usou esse texto aqui para falar sobre revestir-vos de toda a armadura de Deus. E a gente sabe que não tinha ninguém melhor para falar isso aí, ou sobre isso, do que ele. É uma leitura muito conhecida, mas vamos ler então, versículo 10 do capítulo 6 do livro de Éfeso, a carta aos Efésios. Capítulo 6, do versículo 10 em diante. Que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Isso é a palavra, para mim, palavra falada. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido
os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. É o que nós estamos fazendo. Senhor Jesus, nosso Deus, estamos lendo esta palavra, lemos ela. Que ela seja, ó Deus, distribuída a cada um, à medida que o Espírito Santo distribuir. Nós oramos, Pai, que cada um seja abençoado com esta palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixe sentar. Agora, à tarde, antes de sair, entre tudo que nós lemos, eu observei essa palavra, meditando, não estava lendo, não. Foi esse versículo que nós lemos aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Vou achar, né?
vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Foi o último que nós lemos, né? Mas eu, lendo aqui, eu dei nesse versículo que eu estava pensando nele, mas eu não li na Bíblia nem... é o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então eu estava pensando nisto, é que depois de fazer tudo que a gente já deu conta de fazer, havendo uma advertência aqui para a gente ficar firme, porque depois de fazer tudo, ainda pode correr o risco de a pessoa, no fim do caminho, desistir, depois de fazer tudo. Aí na hora da chegada é tão ofegante que a pessoa pode desistir. Então aqui é uma advertência. Depois de ter feito tudo, ficar firme. Aí então o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Depois de ter feito tudo que já podemos fazer, Deus nos deu graça para fazer, então é ficar firme. Não pode esmurecer, não. Aí eu lembrei, né, que Israel, depois de atravessar o deserto, estava bem na beira da terra, na fronteira da terra. Então, esmureceram e bambearam as pernas e ficaram com medo e amedrontados e deram por vencido que não era possível entrar. Mas Josué e Caleb não deu por vencido. Depois de tudo, eles ficaram firmes e eles entraram na terra. E também aqueles que não estava firme, se afirmou. Então isso mostra, irmãos, que a firmeza de uma pessoa, ela pode afirmar muitas outras pessoas. Nós temos visto esses acontecimentos aí agora, e tem acontecido que, se aqueles que estão na frente não se firmar, é muito fácil dos outros se bambear também, não é? Mas Josué e Caleb estavam na frente e eles não ficaram firmes. Eles ficaram firmes e com isso, com aquela fé, com aquela coragem, com aquela armadura, eles convenceram Israel que dava conta, que entrava, e de fato entrou, tomou a terra, possuiu a terra e dividiu a terra de acordo cada tribo. Então, nós estamos lendo outra mensagem aqui, mas acaba que está voltando para Efésios, na mensagem da manifestação, ou seja, confronto, manifestação e posição no corpo de Cristo, e também o mistério predestinado. Mas vamos ficar com isso aqui. Se o Espírito nos deu isso, depois de fazer tudo, fica firme. Mas eu já fiz tudo agora. Enquanto Deus nos der força, nós vamos estar firmes. Agora, em relação, eu estava pensando nessa mensagem, li um pouco. Não é possível a gente ler ela aqui agora, não tem tempo. Mas a gente pode comentar alguma coisinha, né? Então,
Eu li na mensagem aqui, o profeta falando a respeito dessa armadura. Bom, Arlan já falou aqui, né, que as nações, elas fazem suas armas para a guerra e passam um tempo, aquelas armas que fizeram ficam obsoletas, elas ficam vencidas. Quer dizer, elas ficam menos do que a que os inimigos já fizeram. Então continua fazendo armaduras para guerrear. Mesmo estando em paz, mesmo estando em amizade, mas eles continuam fazendo. Então, eu não marquei nada na mensagem ainda, mas eu lembrei aqui, falando disso, que mesmo quando está em paz, nós não devemos parar. Não é orar só quando está em luta, em problema, e que a guerra se levanta. Deixa eu ver se eu dou conta de ver aqui, como ele falou sobre isso aqui. Então, todo o tempo, porque aqui falou, no texto aqui, falou todo o tempo. Então, a gente vê aqui, nós vamos encontrar isso aqui para a gente passar para frente o que a gente já viu. Mas enquanto eu vejo isso aqui, eu vou falando. É que Deus deu para o homem a maior arma que podia ser dada, e com essa ele venceria o inimigo quantas vezes fosse necessário. Mas aí ele continua falando que Deus, ele fez isso para guerrear contra o inimigo. E é claro que ele tinha que dar para os seus filhos uma arma que pudesse vencer o inimigo. Não era uma arma mais fraca e não é uma arma mais fraca que Deus deu para o cristão vencer o inimigo. Aí eu lembrando aqui que lá no começo, o profeta fala nisso, lá no Jardim do Éden, eles estavam armados e revestidos do poder de Deus e não tinha nem como o inimigo chegar. Não tinha como ele fazer nada com eles. O próprio Deus, certo, permitiu, porque ele queria essa guerra durante todo o tempo, até a volta de Cristo. Então, é um exemplo, né? Eva estava com tudo que podia vencer o inimigo. E aí o profeta fala, como é que o inimigo pôde arranjar um jeito? O que foi a arma do inimigo para guerrear contra Eva? Não tinha arma. Não tinha suficiente alma para lutar contra Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O inimigo não tinha. Mas logo quando eu li isso aqui, que eu pensei, vai chegar nisso aqui. A única maneira que o inimigo podia fazer e fez, não era atacar, porque não adiantava, ele podia inventar a arma que fizesse, a arma que ele pudesse fazer. Mas se ele tomasse a arma dos filhos de Deus, aí ele ficava desarmado, aí o inimigo podia usar todas as suas armas contra eles. Então isso não é diferente com cada cristão. Não é diferente com cada cristão. Aí nós vamos olhar e vamos considerar uma coisa que também eu pensei.
O inimigo pode fazer tudo com cristão, pessoas eleitas, predestinadas, escolhidas. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer. Se o cristão é revelado, ele não pode tirar a revelação dele. Amém. Não tem como tirar. Glória a Deus. E ele pode até morrer, porque é uma arma muito grande, muito forte que tem agora, no nosso dia, é a revelação. Vou dizer que é uma das armas mais fortes que tem a revelação depois da palavra. Então você vê que lá no começo da guerra, que foi de Abel com Caim, Caim com Abel, então a revelação estava com Abel. Embora ele morreu, mas quem ficou vencido foi o outro que não teve a revelação. O inimigo procurou a vencer sem revelação, mas aquilo era um tipo de Cristo lá em Abel. O inimigo não pôde vencer Abel, pôde matar ele pessoalmente, fisicamente, mas não pôde convencer ele. Agora, Jesus Cristo também foi a mesma coisa. Ele entrincheirou por detrás daquilo que ele mesmo, Deus, deu lá no Jardim do Éden. E com isso ele venceu a Satanás. Com que Jesus venceu a Satanás? Com que? Qual foi a arma que ele usou para vencer? E o diabo desistiu. Qual foi? Não foi dizendo, também está escrito, não foi o que estava escrito, ele não usou o que estava escrito, a palavra. Então, é uma das armas que pode desfazer todos os dados inflamados do maligno. E nós podemos estar protegidos, mulher, o homem pode estar protegido por detrás da palavra de Deus. E mais uma vantagem nesse fim de mundo agora, nesse fim de tempo, a palavra revelada. Porque a palavra sem revelação, o inimigo também tem ela. Porque ele usou ela para Jesus lá. Ele falou assim, está escrito, se você é o Filho de Deus, está escrito. Você pode transformar essas pedras em pão, está escrito. Ele falou depois lá no pináculo, está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e você pode saltar daqui lá embaixo, e eles pegam nas suas mãos. Eles te seguram com as suas mãos. Está escrito. Quer dizer, o inimigo estava usando a palavra. Só que o inimigo nunca tem toda a palavra. E Jesus tem, e tinha e tem toda a palavra. Amém. Nós não vivemos só de um pouco da palavra. Satanás que vive com a parte da palavra. Porque ele toma a palavra, ele não tem outra coisa. Aí a terceira investida de Satanás, Jesus o respondeu que também estava escrito que só a Deus adorará e só Ele servirá, ele e o diabo. Ele podia ir tão longe o quanto ele fosse, Jesus era a palavra, ele nunca podia vencer a palavra. Então, se a palavra está em nós, a palavra revelada, estou dizendo, palavra com revelação. Jesus, ele tinha luz da palavra e ele venceu dessa forma. Então, aqui, o que eu queria falar, já falei sobre Abel e Caim. Abel tinha a palavra de Deus revelada. Caim também tinha a palavra de Deus, ofereceu o holocausto, sacrifício também, mas sem revelação, como o mundo está fazendo. Mas o eleito de Deus, nós temos aí famílias, e irmãos e irmãs que parece que estão derrotados, parece que estão vencidos,
Porque o inimigo vai tirando tudo, vai atacando de todas as formas que pode. Mas quando chega lá na revelação, ele não pode ir mais. Isso foi provado lá com Jó. O inimigo veio e desafiou a Deus, né, que Jó era isso, porque tal e tal. Deus falou, não, é porque ele tem revelação. Ele conhece Deus. Quem tem revelação do que é Deus é o que nós ouvimos no programa ali. Tem gente que pensa que Deus é de outro jeito, é de outra maneira. Tem gente que pensa que o batismo é de um jeito que não está na Bíblia. E fica com aquilo. Mas não é. E eles usam também a Bíblia para ficar fora do restante da palavra. Mas veja bem, você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, aquele presidente dos Estados Unidos. Você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, em tempo de paz, prepare-se para a guerra. Quando você estiver de pé, prepara para aquela hora que vem a luta. Então, veja bem isso aqui. Você sabe, eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, em tempo de paz, preparem para a guerra. É tempo de preparar. E o irmão Alan citou aqui, né, que a Rússia prepara, a Alemanha prepara. E eles preparam quando está tudo quieto, né? Ou talvez não tenha sido ele, mas parece que, ou melhor, me parece que foi ele quem fez esta declaração. Em tempo de paz, preparem para a guerra. Esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempo em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar. É enquanto a gente pode ir na igreja que a gente deve ir na igreja. É enquanto a gente pode ler a Bíblia que a gente deve ler a Bíblia. É enquanto a gente pode ler a mensagem que deve ler a mensagem. É enquanto nós podemos orar que devemos orar, porque chega um tempo, chega uma hora que não tem mais como fazer isso. Minhas vistas estão encurtando. Minhas vistas, eu ainda sou interessado por ler a mensagem. Eu sou interessado em ler a Bíblia ainda, eu tenho esse interesse. Eu me venho assim, uma escritura, uma coisa, e eu quero ir lá na Bíblia para mim ver aquilo. Eu vou lá, abro a Bíblia e olho. Eu posso ver ainda, mas chegar o tempo, irmão, que eu vou precisar de pedir uma pessoa para ler uma coisa que vier aqui. Mas enquanto eu posso, então é nesse tempo que eu devo fazer. Então veja bem isso aqui. Esta seria uma boa coisa a respeito da qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar, pois Satanás não permitirá que isto corra corretamente por muito tempo. Por muito tempo. Você está em uma conversão agora e lute transcorrerá bem. Agora, e tudo transcorrerá bem. Você está na convenção aí, aquela mil maravilha, não é? Mas você partirá daqui a alguns dias e você irá se encontrar com o inimigo. Talvez
Ele nem mesmo espera que você parta, que você vai. Ele pode atacar a qualquer momento, então ele é mau, cruel, e quando ele pode, ele simplesmente age. Seja o que for que ele puder fazer ou fazer, ele o faz imediatamente, ele. Então, é melhor estar revestido o tempo todo. Amém? Eu acho que eu podia falar o que eu já falei aqui, umas 2 ou 3 vezes, seria melhor do que eu prosseguir em frente. Mas eu creio que vocês entenderam. Amém? Eu creio que todos estão entendendo. Que coisa é essa aqui que esse presidente, essa coisa que ele falou aqui, o profeta aplicou nessa escritura, que se nós fosse ler na escritura só aqui, para nós nessa noite, era o suficiente. No capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aqui nessa mensagem, é claro, nós vamos ler ela, vamos comentar sobre ela. Tem possibilidade de acontecer isso. Olha, Paulo está falando. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reviste-vos, pois, reviste toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Aí vem o 13, né, que eu vou rematar com ele aqui de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Amém? É isso. Será que o que nós ouvimos hoje é um recado de Deus para nós? Amém. Amém? Nós, quando estiver em paz, quando tiver tudo correndo bem, mas o profeta diz que as pessoas buscam Deus é só em desespero. Aí busca mesmo, né? Mas vamos lembrar então a partir de hoje que deve buscar enquanto a coisa está podendo fazer. Deve orar, deve ler a Bíblia, ler as mensagens, deve vir na igreja enquanto pode, porque um dia vai chegar o tempo que não pode mais. Ou você vai chegar num lugar que queria vir, mas não tem jeito de vir. Então, nós estamos acompanhando muitas famílias que estão passando dificuldade tremenda. Hoje eu soube uma boa notícia daquela moça, aquela sobrinha minha, que nós orou por ela. Ela está internada desde janeiro pela UTI. Hoje ela sentou na cama e balançou a cabeça. Com outro coração, porque o coração dela foi trocado. E os médicos ficou transbordando de alegria de ver ela com um coração novo, né, ou diferente, sentada na cama e balançando a cabeça. Também eu tive outra notícia muito boa do meu irmão Sebastião Filomeno de Moraes, como diz o irmão Reginaldo, se ele estiver me ouvindo, ele fala o nome todo, né? Que o irmão Edmaus, que nós conhecemos, o irmão Kiko aqui de Tucumã, eu falei para ele ir ajudar o pai dele, que eles confiam muito nele. Ele estava em situação muito difícil. E eles que chegou lá e foi ter com ele, parece que chegou ontem, parte da manhã, e ficou com ele essa noite. Lá eles leram a Bíblia, e o pai dele não estava comendo,
não estava podendo beber, nem tomar os comprimidos dele, remédio. E ele não podia dormir nem de lado, nem de bruços, por muito tempo. Ele disse que depois que eles conversaram, ler a Bíblia, ele falou até a mensagem que ele levou e leu para o pai dele. E ele falou: meu pai, o senhor crê que o senhor vai levantar e ficar bom? Ele falou: eu creio. Ele falou: então, se o senhor crê, o senhor vai levantar. Aí hoje de manhã, ele essa noite dormiu de costas, dormiu de bruços, dormiu de banda, e dormiu a noite inteira, e levantou cedinho, e fez uma caminhada com o filho dele. E é esse, nós orou por ele também, o meu irmão. Aí nós temos mais pessoas também, que são testemunho. Eu liguei para o irmão Roberto, ele disse que a filha dele passou por uma cirurgia, processo lá, e já estava fora de perigo, estava bem já. E ele agradeceu muito a igreja, agradeceu todos nós. Então é isso, vamos pensar, vamos buscar a Deus enquanto é tempo, porque chegará a hora que às vezes a gente não tem condição. É isso que nós estamos fazendo. Amém. Na sexta-feira aqui, na segunda, na quarta, domingo, na domingo à tarde também. Que Deus continue abençoando todos que estão nos ouvindo nessa noite com esta palavra. Essa é a palavra de Deus. Amém.